raça. Mas o que temos tido? Ganância. Alguma força ou algo pequeno, eles quase não têm mais aqueles médicos antiquados da roça que iam conversar com você, consolar e fazer tudo. Eles tiram Deus fora de cena porque seguiram seus próprios caminhos. Para tirar Deus do caminho, eles o afastam com argumentos. Aí está. Isso é o que temos feito ao hibridar. Vejam, o corpo, o que torna uma planta sadia, um germe mal consegue entrar nela, são essas plantas de estufa, híbridas, que você tem de ficar jogando água o tempo todo. E muitos de vocês leram a minha mensagem sobre religião híbrida, conservando isso, e tem que estar jogando água e mimando e tal. Notem, mas a verdadeira planta genuína não precisa ficar sendo aguada, ela é original. O que torna a enfermidade vir ao corpo humano, como me foi dito por um precioso médico amigo meu, não quero citar seu nome agora, mas ele é um irmão muito bom, lendo para mim recentemente o Jornal da Medicina, um livro em seu consultório onde ele mantém todos esses ótimos livros, últimas coisas sobre a medicina. Isso é fraqueza. Observa-se que qualquer pessoa que realmente você diz que seu corpo está gasto, pega um resfriado logo, fácil, que é isso, é a fraqueza do seu corpo que produz um muco de suas glândulas. E nisso os germes do resfriado se alojam em você e fica resfriado. Mas se esse corpo fosse forte, ele lançaria fora esse germe do resfriado, não poderia tocar em você. Então, quando Deus fez o primeiro homem, ele era imune a toda enfermidade, entenderam? Mas a incredulidade, a ciência e a educação foram a primeira coisa que afastaram um homem de Deus e ainda continuam afastando-o. Vejo que o cigarro e a bebida e essas stripteases e tais têm feito para o declínio desta geração. Acho que vocês sempre quiseram saber. Vou fazer uma afirmação aqui, não ia fazer, mas creio que vou. Vejam, se preocupem às vezes, sempre me dizem, irmão Branham, o que sempre faz o senhor ficar batendo nessas coisas assim? Digamos que você vá à igreja de alguém aqui, eu posso levar as mulheres da minha igreja a elas e não podem nem sentar confortáveis onde o irmão está falando. O irmão as repreende sobre seus cabelos usarem roupas que pertencem ao homem, todas essas coisas assim. Diga, por que faz isso? Esta pode ser minha última mensagem até o próximo verão, sabem? Mas quero lhes dizer, aqui está, é o espírito de discernimento para estes últimos dias que sabe que isso é uma coisa maldita diante de Deus. Eu só me pergunto se alguma vez o ministro teve qualquer discernimento nos últimos dias. Aquele próprio Deus que fala na plataforma aqui das suas condições, o que vocês têm feito e que vocês serão e os problemas que você tem. Esse mesmo Espírito dentro de você olha para discernir os sinais do tempo e ele não pode deixar de clamar. É o Espírito de discernimento, porque o Espírito Santo, ele próprio diz que aquilo que é pecado, seja quem for que estiver sendo participante disso, perecerá. Então, como poderei ser justificado diante de Deus e ver minhas irmãs e irmãos nesse tipo de condição e não clamar contra isso? Mesmo eles ficando com raiva de mim ainda, que devo clamar contra isso, é o discernimento. Às vezes eles discordam da palavra e assim é a falta de discernimento. Venha e encare isso pela palavra, estão vendo? Sabemos que isso é certo. Sabemos que é verdade, é o discernimento dos últimos dias. Agora vemos a respeito da ciência, não quero ir nem um pouquinho mais adiante sobre isso, meu tempo está diminuindo. Agora vamos dar uma segunda olhada sobre a instrução e ver o que ela tem feito. Agora, temos duas igrejas em conjunto. Agora vemos que foi isso, que esta foi a razão, raciocínio comum que deu origem à esfera do pecado rolando em primeiro lugar. Foi o raciocínio do que? Persuadindo contra a palavra de Deus, quando Deus disse para Adão e Eva, no dia em que comerdes dela, nesse dia morrerás. Estava estabelecido. E ele os fortificou contra o inimigo atrás de sua palavra. Mas quando Eva, ouvindo a explicação de Satanás, vejam, cultura, entendimento, educação, avanço, ela saiu até ali, saiu de trás ali e ouviu as explicações de Satanás e fez
o que Deus disse para não fazer. Esse é um arrazoamento. Ouvindo um arrazoamento contra a palavra causou todo este caos. Um arrazoamento contra a palavra outra vez não o levará de volta ao mesmo lugar. Porque quanta tolice seria Deus trazer o homem de volta às mesmas raízes às quais ele o tirou. Estão vendo? Você tem de ir ao sangue derramado de Cristo, a sua denominação não dará certo e seus raciocínios não darão. É o sangue e o nascimento e ele produz em você uma nova criatura. Cristo, e de certo modo em Cristo você vive porque a toxina que você toma mostra que ela mata o pecado da incredulidade contra tudo, exceto a palavra de Deus. A educação. Temos 2 igrejas na mão esta manhã. Uma delas é a igreja do Pentecostes, que foi organizada no Pentecostes pelo Espírito Santo. A segunda é a Igreja Católica Romana, a qual foi organizada em Niceia, Roma. Uma delas é de nascimento espiritual e a outra do intelectual, membros intelectuais. Desta igreja vieram todos os protestantes, todas as denominações vieram. Essa foi a primeira denominação. Todas as denominações vieram daquela, estão ligadas a ela, assim diz Apocalipse 17. Ela era meretriz e mãe das prostitutas. É isso mesmo. Então não há... A caçarola não pode chamar a chaleira de gordurosa, vejam porque está certo, tudo é a mesma coisa, estão organizados, acabados em Roma, não importa o que seja, acabados, a Bíblia, nós acabamos de passar, ou ver estas coisas da igreja, provar. Um é baseado no discernimento espiritual, a outra é baseada em concepção educacional e intelectual. Agora isso nos põe lá de volta ao Jardim do Éden, de novo. A mulher, igreja, foi quem deu ouvidos, não Adão, a mulher. Agora, eles querem ser a igreja mãe, que sejam. Não há nada fora do tempo. Eles fazem suas próprias confissões, vejam, de volta à mesma coisa. Descrendo a palavra de Deus. Em Niceia, Roma, quando a pergunta surgiu sobre o batismo em água a respeito de outras coisas assim, sobre o batismo do Espírito Santo, e todos os bispos organizaram o que foi chamado de Igreja Católica Romana, qual era uma romana real, era chamada. Então, eu estava dando uma lida na história, ouvindo, olhei de novo, e era para ser somente de Roma. Em Roma havia igreja real, as outras eram igrejinhas irmãs, chamadas católicas. Nossa igreja é também católica, é Igreja Universal, uma crença universal de todos os crentes. Uma delas é nascida do Espírito de Deus e tem o Espírito Santo nela. Isto prova através de sua vida, doutrina e ação que o Espírito Santo está aí, porque é o Consolador. Cristo prometeu, operando em sua igreja, fazendo a mesma coisa que ele fez no princípio. É como a toxina da salvação que Cristo operou no princípio, é a maneira que ela opera hoje, produzindo a mesma coisa. A outra é uma concepção intelectual de uma denominação constituída por um grupo de homens, os quais têm forma de santidade e, como o profeta disse, negam o poder da sua eficácia. Agora, isso está tão claro quanto sei explicar. Agora, aí estão suas 2 igrejas. Uma delas nasceu em Niceia, a outra nasceu no Pentecostes. Uma sempre foi contra a outra. Nós estudamos as eras da igreja para provar isso. Uma é contra a outra. Uma delas é instruída, dignificada, intelectual, ótimos estudantes, e a outra é um grupo de santos roladores. Ela foi no princípio. Embriagados, pescadores iletrados, é a mesma coisa hoje, continua sendo classificada da mesma forma. Uma delas é científica, a outra é espiritual. Uma é organizada cientificamente, a outra é no discernimento espiritual da palavra. Uma é cientificamente preparada, os grupos de homens que falam, bispos intelectuais. A outra, absolutamente nascida do Espírito de Deus e vive pelo Espírito de Deus e realiza, faz acontecer as palavras que Deus prometeu.
Mostra qual toxina você está tomando. Você está tomando toxina da instrução, ou tomando a toxina do Espírito Santo. Muito bem. Aquela sutileza de Satanás, como que ele conseguiu pintar aquele quadro intelectualmente para fazer um homem que não é nascido do Espírito de Deus ficar dando voltas. E não há caminho intelectualmente, deixando-os abandonados nisso, e não há um caminho. É um discernimento pela fé. Vejam, um discernimento. Vemos o que a palavra diz, cremos nela. Então, irmão Branham, dizem que tem o discernimento. Então, deixe o Espírito Santo produzir o que ele prometeu. Então, creremos nisso. Entenderam? Aí está a evidência. Como que a toxina atuou quando alcançou a pessoa. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Se a toxina alcançou, então está certo. Então, eles nos trazem isso. Nos traz, agora concluindo, pelos próximos minutos, que isso nos traz de Abel e Caim para o julgamento no tempo de Noé, daquele mesmo escape dos dias de Noé. Agora, antes de termos a fila de oração, ouçam bem, enquanto vejo rapidamente algumas escrituras aqui, um pequeno texto. Verificamos que depois que o mundo tomou a sua concepção intelectual, aqueles homens se tornaram grandes, de fama, assim diz a Bíblia, Gênesis 6:4, homens de fama, correndo atrás de mulheres lindas, como tínhamos no mundo inteiro. Falei disso em A Intermitente Luz Vermelha. Falamos outra noite como as mulheres bonitas nos últimos dias e os homens de fama como escândalo na Inglaterra e nos Estados Unidos aconteceriam. E isso ainda será descoberto um dia desses. Vejam, você não sabe o que essas prostitutas e tudo mais estão causando. Você sabe que entre 4 moças, 3 são garçonetes e uma só é colegial universitária. 3 por 1 garçonetes do que ser colegial universitária. Sabe, em certa porcentagem, eu não posso dizer agora porque não está na minha frente, nunca anotei, mas quase 1/3 das crianças do ginásio, em toda a nação, foi provado que são imorais ou tiveram que ir para casa serem mães. Você sabe que a penicilina para as doenças venéreas veio colocar uma corrupção entre o povo, a qual aquela coisa não é morte? Mas ainda vejam, Deus disse que isso chegaria até a 4ª geração, causando mongolismo e tudo mais. As crianças estão, como o pecado, quão sutil, como essas pessoas, ministros, suportam e não pregam contra stripteases na rua, deixam cantar no coral e ver que essa é a própria coisa que mandou a nossa nação para o inferno. Isso mesmo. Então agora verificamos que após Deus ter o suficiente disso, eu creio que ele já tem hoje. Agora estou me aproximando do meu tema. Eu tenho uma maneira engraçada de trazer. Eu gosto de construir muitas coisas, então atingir o meu tema. Agora verificamos que nos dias de Noé, quando Deus ia julgar o mundo, quando ele ficou como ele está agora, porque Jesus disse que era, ele se preocupou, ele se importou. Claro que se importou. Ele se importou com o quê? Agora, depois que ele já sabia que o julgamento estava vindo e havia anunciado o julgamento, ele se importou com aqueles que estavam dispostos a cuidar. Isso é a mesma coisa hoje. Ele cuidou daqueles que estavam desejando seu cuidado. Verificamos que ele enviou um profeta para guiá-los, para guiar o seu povo eleito em sua maneira provida para o escape. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estão vendo? Constatamos que Deus se importa com o seu povo. Estamos no fim, vemos que estamos. Não há como construir baseado nessa corrupção. Como podemos construir uma cidade sobre ruínas carbonizadas de Sodoma e Gomorra? Como podemos fazê-lo? Há somente uma fênix que sobra. Essa é a vinda do Senhor Jesus. Que coisa! Uma purificação através do período da tribulação para trazer de volta a restauração de um mundo para um povo que está diante de Deus e vive através de sua palavra.
Notem, ele cuidou daqueles que cuidaram em escapar nos dias de Noé e lhes enviou um profeta. Esse profeta os dirigiu para a maneira provida de Deus. Agora, é dessa maneira que Deus faz as coisas. Deus falou com Noé o que era a palavra, não era a palavra escrita naquele tempo. Ele disse a Noé para preparar uma arca para a salvação do povo e para advertir todas as pessoas que ele tinha um caminho de salvação. E esse homem era um profeta vindicado que lhes provou a maneira de escape.